vocês estão aqui hoje. Abram as Bíblias de vocês aí, no Salmo de número 41. Quarta-feira passada, o diácono Joaquim trouxe o estudo do Salmo 40, um estudo abençoado. E hoje eu vou dar uma breve pincelada também aqui no Salmo 41. Vamos ler então. Amém e amém. Amém, amados. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais a oportunidade de estar aqui, ó Deus, estudando Tua Palavra. A Tua Palavra é quem traz vida, é a Tua Palavra que nos dá entendimento, é a Tua Palavra que acrescenta em nossas vidas a sabedoria, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, que nós possamos sair daqui mais sábios, ouvindo a Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo nesta noite tenha liberdade, para que possa nos ensinar e que possamos clamar nesta noite, ó Deus, baseado, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e que o fará ainda, porque assim nós cremos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse salmo davídico, os salmos de Davi sempre ele nos apresenta um cenário muito caótico, né? Um cenário de tristeza, de desolação, mas o bom de tudo isso é que Davi ele sempre conclui os seus salmos com confiança em Deus. Ele sempre conclui as suas narrativas, as suas orações, crendo que Deus já o levantou, que Deus é com ele, que Deus já deu as promessas que Deus havia prometido. Então esse salmo, do primeiro versículo até o versículo 3, ele fala das bem-aventuranças para aqueles que são uma bênção para os outros, ou seja, para pessoas que eles têm um comprometimento, eles se compadecem do outro, assim como Cristo nos ensinou. Então ele fala que felizes são aqueles, em outras palavras, né, bem-aventurado, feliz é aquele que acode o necessitado, que quando ele cai, vai lá e ele estende a mão. Porque quem trata o próximo dessa maneira, Deus também, quando ele está enfermo, diz que Deus lhe afofa a cama. Deus assiste na sua enfermidade. A pessoa que é compassiva, e Deus também usa de compaixão para com eles. Nós temos um exemplo disso em Mateus capítulo 18. Do 23 ao versículo 35, é a parábola do servo incompassivo. Aquele servo, aquela parábola que Jesus contou, Jesus estava ensinando ao apóstolo Pedro a questão do perdão. É dentro do contexto quando o apóstolo Pedro falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus falou que muitas vezes, infinitamente nós devemos perdoar. E aí Jesus contou aquela ilustração para que Pedro compreendesse que nós devemos ser compassivos. Quando nós perdoamos, quando nós damos a mão para o outro, nós erguemos o outro que está caído, nós estamos agindo à semelhança de Cristo. Nós estamos tendo a mesma compaixão. O mínimo que nós podemos fazer pelo nosso próximo é perdoar a ofensa que ele fez para conosco. E essa parábola aqui, ela ilustra justamente isso. Um servo que devia tanto para o rei, e quando o rei foi cobrar para ele, ele gritou: ah, meu senhor, tem compaixão de mim, porque eu não tenho com que pagar. E o rei se compadeceu dele, né? E esperou, né, para que ele pagasse a sua dívida. Aquele mesmo servo que foi socorrido, que foi atendido, né, o rei teve misericórdia dele, acabou de sair da presença do rei, já encontrou outro que lhe devia. E o que foi que ele fez? Ao invés de agir da mesma maneira, ele agiu totalmente o contrário, de uma forma adversa. Ele não perdoou o outro homem, colocou-o na prisão, porque devia para ele. E quando os servos do rei viram aquilo, falou: não, nós vamos contar para o rei. Nós vamos contar para o rei o que aconteceu, porque a gente viu que esse homem foi perdoado e olha o que ele fez com o outro. E diz lá na parábola que o rei se indignou tanto que lançou aquele homem na prisão, aos verdugos, entregou ele para ser castigado. E aí a parábola encerra dizendo que assim fará o Senhor também.
quando você não perdoa a ofensa do outro, não espere que Deus seja compassivo com você também. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Então Deus age conforme a tua integridade, conforme também as atitudes do teu e do meu coração. Essa parábola é um exemplo disso. E aí ele continua no verso 4, disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Então aqui é uma confissão de pecado, né? Compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. O pecado, ele sempre traz doença para a alma, e Davi sabia disso. E Davi compreendia, meus irmãos, uma coisa, que o pecado, ele é sempre o nosso pecado, ele não é contra o outro, ele é sempre contra Deus. Todo pecado que eu e você cometemos, nós estamos cometendo um pecado contra o nosso Deus. É por isso que o Senhor pede que o nosso relacionamento para com os homens seja de acordo com aquele que ele tem para conosco, né? O eterno tem para conosco. Então, por isso que ele fala, se vós não perdoar as ofensas uns dos outros, eu também não perdoo vocês. Não adianta você achar que está tudo bem na sua vida se você está guardando rancor. Se você não está perdoando o seu próximo. Se você não tem nem a capacidade de perdoar uma pessoa, como Deus vai te perdoar? Tamanha transgressão nós cometemos contra ele. E ele pagou um preço tão alto por mim e por você. Então nós devemos agir da forma que ele. E aí ele continua, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que falam. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Então aqui a gente vê, amado, esse salmo também nos ensina a respeito das pessoas que andam conosco, que se relacionam conosco. Muitas pessoas às vezes falam palavras suaves para você, só que o coração dela pensa ao teu respeito coisas adversas, né? É aquela velha questão, ai, como eu amo você. Quando dá as costas, fala, eu quero é que você morra. E é isso que acontece, irmão. Quando o salmista está dizendo isso aqui, traduzindo em outras palavras, é isso. As pessoas iam visitar ele e diziam assim, ia lá só para ver, quando será que ele vai morrer? É assim, é isso que Davi, traduzindo o que Davi fala nesse salmo, é isso. Muitas pessoas te lisonjeiam com a boca, muitas pessoas dizem, ai, tomara que você fique sarado, mas no íntimo diz, tomara que você morra. Foi isso que aconteceu. E aí Davi sabia de tudo isso. Versículo 8 diz, 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Essa frase, essa palavra, também ela é usada por Jesus, se referindo a Judas Iscariotes. Em João capítulo 13, após ele lavar os pés dos discípulos, ele volta à mesa e ele pergunta, vocês entenderam o que eu vos fiz? E ele lhes dá uma lição de humildade, mas ele fala, até meu próprio amigo, aquele que come comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, Davi está dizendo, até aqueles que eram mais meus chegados estão me dando uma rasteira. E nós sabemos que Joabe, que era comandante, né, do exército de Davi, Joabe se tornou inimigo de Davi. Nós sabemos que Aitofel, que foi um dos melhores conselheiros de Davi, também se voltou contra Davi em uma certa ocasião. Deu um conselho errado. Então nós sabemos que às vezes tem pessoas que estão do seu lado e fala que é teu amigo, mas te dá uma rasteira. Né? Mas em todo tempo, Davi tinha consciência que ele deveria perdoar essas pessoas, mesmo sabendo disso. E aí, para encerrar esse salmo, Davi mostra o contraste entre a perversidade do coração do homem e um Deus que é compassivo, o Deus que Davi servia. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade.
Amém. Então Davi dirige-se a Deus e pede o socorro dele. E aí Davi termina nos mostrando a certeza de que os seus inimigos não triunfarão contra ele. Então tenha essa certeza, amado. Aprenda isso com este salmo. Nem todos que dizem que gostam de você, eles são realmente o que dizem. Mas, mesmo diante desse cenário, nós temos que perdoá-los. E para finalizar, por que nós temos que perdoá-los? Porque nós confiamos em um Deus que é compassivo e não nos trata segundo a nossa iniquidade. Amém?